Amém. Obrigado. Glória a Deus, igreja, amém? Shalom para quem é de Shalom, a paz do Senhor para quem é da paz do Senhor, a graça e a paz para quem é da graça e a paz. Eu quero só pedir para que possam botar um fundo para mim, amém? Eu gosto de falar de Jesus com um fundo musical, não sei você, mas cada um tem a sua forma, não é verdade? Sim ou não? Então, hoje, eu quero dizer para vocês que hoje eu sou o menor de todos. Quero dizer para vocês que hoje a gente está aqui, eu estou aqui pela graça e a misericórdia dele. Para que possa, pelo menos, contribuir um pouco sobre o crescimento desse ministério. Que é um ministério que desde quando eu entrei, eu venho sentindo a presença. E por sinal, que louvores, viu? Que ministério de louvor. Louvado seja Deus por vocês, viu? Louvado seja Deus. Se você não sentiu a presença de Deus, queridos, é porque você precisa dar mais glória a Deus. Porque com o louvor desse, a unção que a gente sentiu, amados, é algo... O louvor não é a preparação para o culto, não, viu? O louvor já é a habitação de Deus no ambiente. Quem está entendendo aqui? Vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo direitinho aí? Amém? Já eu vou vir aqui para cima, viu? Você quer o retorno, né? Já eu vou ministrar aqui em cima. Mas já estou me sentindo em casa já. Queridos, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade não era nem para ser o nome Atos dos Apóstolos, era para ser Atos do Espírito Santo de Deus nos Apóstolos. Posso ouvir um glória a Deus? Irmão? Você tem liberdade, viu? Para glorificar. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8. Primeiramente, irmão, pode aumentar o fundo para mim. Acho que é o retorno, né? Pode aumentar o retorno aqui para mim do fundo e no microfone, tá bom? Bênção, aleluia. Queridos, eu vou dizer algo para você. Hoje, a ministração é de confronto. Não sei se você vai gostar, mas eu vim para falar aquilo que o Pai quer que fale. Se for para trazer consolo, que venha ser com a mesma medida que Deus entregou, sim ou não? Se for para trazer exortação, que seja as 50 chicotadas, mas é para trazer o quê? Crescimento e avivamento. Primeiro eu quero saber aqui, quem é os antigos aqui desse ministério? Levanta a mão. Mas assim, não tenha medo não. Deixa eu dar uma olhada aqui, olha só, gente. Eita, prepara os espinhaços. Quem é as ovelhas novas aqui do ministério? Essa ministração é para vocês também, tá? Amém? Pode aumentar o fundo para mim, é porque eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito, Vamos lá? Bênção, isso. Atos capítulo 1, versículo 8. Bênção, querido. Receba seu galardão, aleluia. A palavra vai dizer, a igreja lê juntamente comigo, amém? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês.
e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vai sentando dando glória, meu irmão. Oh, aleluia! Só quero dizer para o Ministério de Louvor que nos louvores vocês já ministraram o que eu vou ministrar aqui, tá? E isso faz com que a gente entenda que é alinhamento celestial, meu irmão. Saiba que não existe coincidência para Deus. E se você está aqui hoje, não é coincidência de você estar aqui, amém? Pode deixar aí. Amém? Obrigado. Mais outro recebendo galardão. Mas é provisão para a sua vida. Diga, eu tenho a provisão de Deus. Aleluia. Pelo menos na minha ministração, eu tenho certeza que nesse ministério não é proibido você orar em línguas não, viu? Não é proibido você dar glória, aleluia, pular, dançar, dizer aquele glória a Deus, quando o Espírito Santo de Deus começar a se conectar. Mas nós não precisamos sentir Deus para dar glória e aleluia. A gente dá glória e aleluia já para sentir Deus. Irmão, eu espero que você comece a pegar a partir de hoje. Feche seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro: todo roubador de mensagem hoje começa a ser destruído e destronado. Começo agora a repreender todo tipo de levante. Tudo aquilo que queira tampar os teus ouvidos, para que não consiga receber esta semente. Em nome de Jesus, que os anjos ministradores já comecem a ministrar no meio da igreja. E é assim que eu declaro, em nome do Pai, o nosso Abba, em nome do Filho, em nome do querido e amado Espírito Santo de Deus. Fique com você essa palavra, confronto. Eu só cresci em Deus quando eu era confrontado. Quando eu ia para cultos, eu saía me segurando. Os irmãos às vezes olhavam para mim e falavam: vixe, esse aí apanhou muito. Eu digo: apanhei, glória a Deus. Enquanto uns saíam, pastor, chateados com uma pregação, eu saía quebrado, mas no sentido de quê? Foi tudo para mim. Eu preciso me consertar, porque eu estou em Deus não para viver no raso. Quem está aqui para viver no raso? Diga assim, ó. O profeta diz que existem 4 níveis, meu irmão. O raso ainda é o primeiro. Está com quanto tempo que tu está nesse raso? Ei, que tal experimentar um segundo nível, e depois um terceiro nível, e depois um 4º nível? Saiba que a escada de cima a baixo... Quem foi que viu uma escada de cima a baixo? Hã? Que apareceu em sonho. Quem foi? Que anjos subiu e desciam? Hã? Já? Por que era uma escada, pastor? Por que não era só um portal, uma luz que os anjos iam? Por que era uma escada? Diga escada. Porque eles tinham que fazer isso, irmão. Etapas, degraus. Subiam e desciam. Só se tem escada para quê? Para seguir etapas, níveis. Se até os anjos reconhecem que existe ali um período determinado para que algo aconteça, quem somos nós, irmão, que quer pular etapa? Vamos lá. Pastor, já iniciou? Ainda não. Vamos iniciar agora. Tenho liberdade, igreja? Amém. Vou aumentar um pouquinho o fundo musical aí. Não tenha medo, não. Aleluia. Queridos,
Jesus, ele veio revelar quem? O Pai. E deixar um poder tremendo na igreja. Quando ele diz poder, irmão, não é um choquezinho, não. É uma virtude. É algo que a igreja possui e que muitos estão dormindo e não estão pegando o que Deus já deixou para a igreja. Escute. A unção que estava sobre ele não foi retida. Jesus não reteu aquele poder, aquela autoridade, aquela unção. O que foi que ele fez, meu irmão? Ele liberou para a igreja. Você imagina só que você hoje carrega algo que muitos no Antigo Testamento queriam carregar. Ei! Existe um Espírito que é chamado Espírito Santo de Deus. Você é um tabernáculo hoje ambulante. Ou seja, você é um altar ambulante. Mas que se você não souber que esse altar ele tem princípios e você carrega algo poderoso, você vai morrer sem viver até mesmo promessas. Você vai morrer até mesmo sem viver aquilo que um dia foi profetizado na sua vida. Meu irmão, o que vai fazer a diferença do ambiente não é outra pessoa, não, é você. É você que tem um selo. Querido, o Espírito Santo de Deus, no Antigo Testamento, ele só estava em quem? Reis, sacerdotes, quem mais? Profetas, juízes. E era algo específico, ele vinha, fazia e voltava. Hoje se cumpriu a profecia que falava que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, por onde filhos, filhas, velhos, jovens iriam profetizar sonhos, revelações, ou seja, iriam se mover em alto nível de poder, irmão. Mas só que Jesus, ele nos ensinou, porque ele veio sendo um modelo. Ou você acha que Jesus precisava ter sido batizado? Ele já nasceu cheio do Espírito, sim ou não? Jesus precisava orar, irmão. Eu estou sendo sincero com você. Mas pastor, mas por que realmente ele orou? Por que ele fez aquilo tudo? Modelo! Ele precisava ter jejuado. Porque depois do batismo, quem levou ele no deserto? Foi o Batman? Foi o próprio Espírito Santo. Pastor, está na Bíblia, irmão. Para quê? Para ser tentado pelo... Você acha que ele precisava passar por isso? Mas ele passou dizendo: ei, olhem para mim. Olha como eu faço. Olha como eu passo por esse deserto. Segura as chaves. Isso tudo é para vocês olharem para mim. O modelo nosso não é Moisés, não é Ezequiel, não é Isaías. O modelo da igreja é Cristo Jesus, irmão. E ele ainda diz: ei, eu vou deixar um que vai estar com vocês. E vocês vão fazer obras. Ei, vocês vão fazer obras maiores do que o que eu fiz. Se são obras maiores, irmão,
A minha pergunta agora, que vai começar a pregação agora: cadê as obras maiores? O louvor falou algo muito profético aqui. Muito profético. Servir a Deus e ser cristão não é só vir para um culto, bater palma, adorar, ofertar e voltar para casa. Muitos que fazem assim já estão dentro de uma religiosidade. Chegou totalmente o quê? Vazio, e está voltando mais vazio ainda. Porque não teve transformação. Não foi falta de unção, não, porque desde que eu taquei o pé ali, eu vim sentindo a presença de Deus nesse lugar. Vamos lá! Olha só. Então Jesus, ele veio revelar o Pai. Quando ele veio revelar o Pai, ele veio ser um modelo para que a gente viesse fazer como ele fez. A igreja tem que fazer como Jesus fez. E ele pega e entrega o Espírito Santo de Deus para que a igreja venha se mover no tempo da graça com muito poder, unção e autoridade. Vai só uma coisinha para você. Crente não tem medo de demônio, não, viu? Quem tem que ter medo são eles da igreja. Ah, pastor, mas é porque eu não estou preparado. Ah, está explicado, você não está preparado. Mas a culpa não é da igreja, não. Você tem uma autoridade que você precisa entender até como utilizar ela. A palavra vai dizer que muitos perecem por falta de quê? Mas muitos só querem crescer na graça. Só querem ter a misericórdia. Até quando você vai querer ficar só na misericórdia, irmão? Misericórdia, Senhor, não consigo orar. Misericórdia, Senhor, não estou conseguindo ir para a igreja. Misericórdia, misericórdia. O Senhor olha e diz assim: filho, eu te chamei para muito mais. Lá em Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo nos apóstolos, meu irmão, Jesus ele ainda passou 40 dias. Eu queria ser alguma coisinha para ver os mistérios que Jesus passou ainda para os apóstolos durante 40 dias. Ali, ó, comendo e bebendo com eles. Não é assim que o livro que Atos diz? Atos 1 e 2? Por quê? Porque a palavra diz que ele ainda veio revelar mais coisas do alto. Por que ele não revelou abertamente? Já comecei, viu? Por que ele não revelou abertamente, mas para os apóstolos? Escute! Jesus, ele simplesmente já ressuscitado, ele começa a trazer as instruções para os apóstolos, por onde caminhou com Cristo, porque Cristo, diga assim, plantou. Pode dizer, plantou nos apóstolos. Ele plantou a semente. E lá, na igreja primitiva, que era o início de tudo, o Senhor falou: vocês agora precisam... A semente cresce com quem? Tem que regar. É ou não é? Sim ou não? E o Senhor diz: agora vocês precisam regar. O que é o regar? É o que aprendeu de Cristo. O que o Senhor plantou foi coisa tremenda, mas se os apóstolos não estivessem regado aquilo, nada aconteceria. Por quê? Porque só estariam sendo ouvintes e não praticantes. Depois que Jesus plantou a semente nos apóstolos,
e liberou o Espírito Santo, os apóstolos viveram o avivamento da igreja primitiva. Com grande poder, diga poder, sinais, maravilhas, muitas vidas sendo salvas. Onde é que o Senhor Jesus quer chegar, hein, irmão? Nessa noite com essa mensagem. Eu vou dizer para você. Houve um tempo nessa igreja, né? Cadê os antigos? Houve um tempo nessa igreja que essa igreja ela experimentava níveis tremendos de poder. Coisas que pessoas duvidavam. Teve tempo aqui de avivamento tremendo, irmão. As pessoas se jogavam aqui. Aqui foi um celeiro tremendo de avivalistas que estão espalhados por aí. Mas a mensagem é que o Senhor está dizendo não era para ter parado. O celeiro de avivalistas não era para ter cessado. Eram encontros sobrenaturais entre o céu e a terra. Ninguém sabia se o céu estava descendo ou se a terra estava subindo. Estou mentindo, os antigos? Eu estou mentindo aqui, antigos? O Senhor me mostrou coisas tremendas. Ele me mostrou que vocês viveram aqui, queridos, chuva sem estar chovendo. Como assim? As pessoas viveram aqui, pozinho de ouro, de prata nas mãos, no corpo, saía daqui todo brilhando, irmão. Sinais. Ei, pessoas viviam cheios, lotados do Espírito Santo. Satanás tremia quando via alguém que era desse ministério. Quando falava de oração, todo mundo saía quebrando as paredes. Era um tempo que muitos sentem saudades. Sim ou não? Sim ou não? E o que aconteceu? Meu Deus. A semente, lembra da semente? Deixou de ser regada. Vou dizer uma coisa para vocês. Abre aí 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que o próprio apóstolo Paulo, aprendeu com quem? Com Cristo. Ele mesmo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele fala: eu plantei, Apolo regou, e Deus deu crescimento. Apóstolo Paulo trouxe um grande avivamento naquela época para nós que somos gentios. Se não fosse ele, mas preste bem atenção nessa mensagem, querido. Paulo, ele planta. O ungido é quem carrega a capa. Aqui na época teve anciões, profetas, apóstolos, evangelistas, pessoas muito usadas que carregaram a capa e plantaram na igreja. E a igreja fervorosa começou a regar e começou a viver isso. Por quê? Porque Deus começou a dar o crescimento daquele regar. Ah, meu irmão, acho que você não está entendendo, não. Se não está dando glória é porque não está entendendo. Querido, Paulo, ele está sendo aqui como... Olha a referência que era antigamente nessa igreja. Tá? E eu estou dizendo para vocês, não é falta de unção não, viu? As pessoas que estão aqui estão trazendo
estão resgatando coisas. E essa mensagem não é para os pastores que estão aqui exatamente. É para quem de fato eram os antigos e são os novos. Paulo planta, ele planta. Então, os profetas que estavam neste lugar, eles liberaram um manto tremendo nesse ministério, irmão. E vocês acham que foi embora esse manto? Ó. De forma alguma. De forma alguma. Mas quem é que libera isso? É quem carrega a capa. Apóstolo Paulo carregava a capa. Todos nós sabemos que ele carregava os 9 dons espirituais, sim ou não? Foi o que mais escreveu no Novo Testamento, sim ou não? Ressuscitava mortos. Foi o que mais escreveu no Novo Testamento. Carregava ou não carregava a capa? E ele plantou. Quem soube pegar e regar, teve um mega crescimento. Até Timóteo ficou meio assim, não querendo regar, e ele, ei, Timóteo! Primeiro, vou te dizer, eles podem, você não pode mais. Olhe para trás, não. Segundo, desperta os dons que há em ti, através da imposição das minhas mãos. E ele entendeu que, eu tenho que regar. Nesse momento, queridos, vai dizer lá em 1 Coríntios que Apolo regou. Quem é Apolo, irmão, nesse sentido? Diga, é a igreja. É a igreja que recebe o quê? Quando planta algo espiritual, você recebe. Você está recebendo uma herança espiritual que lá atrás foi liberado para essa igreja, irmão. Diga, herança espiritual. Qual é essa herança? É tudo aquilo que eu já comecei a falar, que vocês antigos vivenciaram, eu não vivi, vocês viveram. E podem falar muito mais do que eu. Eu estou falando que Deus me revelou. Minha vida é um poder tão grande que o povo caía no chão e saía bolando. E as pessoas falavam, eu não quero sair debaixo dessa glória. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, Apolo, ele é a igreja que recebe a herança espiritual e rega para permanecer e crescer, irmão. Então, quando nós recebemos uma herança espiritual, quando os nossos líderes carregam a capa e liberam para nós, igreja, é compromisso nosso agora o quê? Regar para quê? Para começar a não só ter, mas crescer nessa herança espiritual. Muitos lugares queriam carregar o que essa igreja carregava, meu irmão. Você não imagina que isso está aqui ainda. O problema é que a herança travou, queridos. Travou. A igreja, ela estava, sabe em qual nível? No nível de general. Meu Deus. E acabaram voltando para um nível de ovelhas. Escute uma coisa. A palavra sempre vai relacionar cada um de nós como ovelhas, sim ou não? Mas Deus, Ele não quer que nós venhamos permanecer sendo ovelhas. Por quê? Ovelhas, queridos, para quem já viu o animal em si, ele não enxerga direito. Ele não enxerga direito. Ele é meio que... ele tem que seguir quem está na frente. Por quê? Porque se fizer um outro caminhozinho e ele vir para cá, ele não consegue mais voltar para aquele outro bando. A ovelha, ela precisa de alguém para guiar, sim ou não? Ela precisa de alguém para poder estar posicionando, para colocar em verdes pastos, para beber água, para ser cuidada.
Mas o Senhor, lá em Efésios 6:11, ele fala de uma armadura. Ovelha usa armadura, irmão? Em Efésios 6:11 vai falar de uma armadura, mídia. E essa armadura é por quê? Porque o Senhor diz: ei, as ovelhas têm que entender que tem que subir de nível. E o próximo nível é de soldado. Porque a ovelha, irmão, é aquele nível por onde sempre vai ficar chateado com qualquer coisa. Se um irmão, um líder não deu a paz do Senhor, se chateou, não vai mais para a igreja. Sempre a ovelha é aquele que, pastor, estou com uma luta, mas só quer aquela luta que só quer que o pastor ore. Por quê? Porque não quer orar, não quer ter vida de oração. É sempre oscilando, nunca constante. Meu Deus! E tem pessoas hoje, irmão, que estão só querendo ser ovelha. Se o pastor não me visitou, não vou mais para essa igreja não, eu vou para outra. Mas o Senhor diz, irmão, Ele quer que você seja soldado. Sai desse nível, porque o soldado agora, ele não vai se preocupar só com ele. A ovelha está se preocupando só com ela, viu? Porque eu vou para o culto para receber minha bênção, não quer para entregar. O judeu, irmão, se você chegar, um judeu falar, vamos para o culto, sabe o que o judeu vai perguntar? O que é que eu tenho que entregar? Qual o melhor que eu posso entregar lá? Olha isso. E quando vê um crente, vai dizer, eu estou indo para receber. Eu sou besta. Diga, misericórdia. Você está entendendo o que é que o Senhor está falando hoje com a gente? Porque essa pregação é para mim também, viu? Ela é para mim também. O Senhor, Ele está startando um avivamento, um reavivamento nesse lugar. Vocês vão presenciar coisas tremendas e não deixe o inimigo calar, porque o inimigo se levantou de uma forma terrível aqui nesse lugar, meu irmão. Mas tudo vai ser restituído. Tudo vai ser restituído para que Satanás venha ser envergonhado. O tempo chegou, meu irmão. O tempo chegou. Mas só que o soldado, ele começa a fazer o quê? O soldado agora ele não pensa só em si. Ele pensa agora em, peraí, me passar a informação e eu vou treinar para executar, é ou não é? Já não é mais dependente de um pastor, no sentido de quê? No sentido da característica da ovelha. O soldado vai dizer, não, se ele já me falou, está falado. Missão dada é o quê? A ovelha vai dizer, pastor, quer que eu vá evangelizar? Eu acho que vai chover. É ovelha ou é soldado? Agora vão dizer, já vou entrar no propósito. Se o pastor tivesse falado uma semana antes, então só tenho 2 dias. É 2 dias sem comer, sem beber. Eu vou gerar. E vou falar nada do meu pastor não, porque quando der fé, ele vai ver um monte de gente que eu vou trazer para a igreja. Porque eu sei o que ele liberou para a minha vida. Eu sei o que ele carrega e eu hoje estou carregando. Eu sei que hoje eu estou treinando para ser soldado. Porque logo ele precisa que eu venha ter responsabilidades maiores. Para quê, irmão? Para chegar no último nível. Qual é o último nível? Diga, general. General de Cristo. Aí quando é general, meu querido, tu acha que qualquer coisinha vai te parar? Quanto mais vier pancada, mais tu cresce. Tu é general de linha de frente, meu irmão. Aonde tu chega, independente de hierarquia demoníaca, ele se treme todinho. Diferente de olhar e falar, quem é você no mundo espiritual? Não. Eu imagino um chegando e logo, pisa aí não, corre. Tem um outdoor desse homem aí, dessa mulher, lá no inferno. Já, perigo. Pé. Meu irmão, por quê? Porque a pessoa entendeu agora que a fase de um cristão
É uma fase por onde tem etapas. Tá com quanto tempo que você é ovelha, irmão? Procura subir de nível. E vamos tirar esse costume de dizer que a igreja é um hospital. A igreja não é um hospital. Vou logo fazer uma metanoia na mente de vocês. Por que não é um hospital? A igreja, meus queridos, sempre foi um quartel. E dentro de todo quartel existe um setor por onde vai ficar ali os doentes. Sim ou não? É um setor, irmão. Porque se você trata a igreja como hospital, você sempre vai querer estar doente. Sempre vai querer estar no deserto que Deus já te tirou, meu irmão. É quando o deserto não é para a morte, não. É para te tornar um soldado. Para depois em outro nível de general. E você vai ver, queridos, grandes sinais, prodígios e maravilhas divinas sendo alcançadas, porque esse é o Evangelho. É o Evangelho de poder, meu irmão, de restauração de vidas. Não tem como você passar muito tempo dentro de uma igreja e ter uma vida destruída. Pelo menos o meu Deus é um Deus que restaura. Não tem como você passar tantos anos, quantos gabinete pastoral você recebeu? Mas quantos você vai precisar, irmão? Para você despertar e dizer, ei, eu vou me posicionar. Porque sabe como é que a gente não rega essa semente? Hoje a igreja não ora mais. Estou falando geral, viu? Estou falando a maioria, tá? Estou mentindo? A igreja não ora mais, irmão. A igreja, ela começa a querer ter poder, não é? Eu quero ter poder, eu quero ter unção, eu quero ter autoridade, quero pisar na cabeça da serpente, não é? Quero viver meu chamado, meu ministério, mas vai atrás de atalhos. Não, vou atrás de atalho para ver se substitui essa questão de tempo de oração e de intimidade com Deus. Sim ou não? Quantas conferências pessoas estão indo achando que não, nessa conferência dá certo, vai substituir esse negócio de tempo com Deus? Quantas impartições você já recebeu, irmão? Até funcionou durante um tempo, mas depois, vixe, sai mais nada do que aconteceu. Quantas vezes você viu o seu pastor, alguém indo orar por você, e você querendo ser o crente 6 horas? Quem conhece quem é os crentes 6 horas? Hã? Não sabe não quem é o crente 6 horas? Meu Deus do céu. É o pastor indo para o monte, o pastor chamando você dizendo, ei pastor, 6 horas por mim, não tem um tempo não, mas está lá assistindo a Maria do Bairro, né? Eita, meu Deus, é o crente 6 horas. Eu estou falando assim, queridos, sabe por quê? Porque eu estou tendo muita cautela para repassar isso para vocês. E eu digo uma coisa, se a igreja souber que o regar é tempo de oração, porque sem tempo de oração, pode ser o culto que for, irmão, pode ser o culto do avivamento, não vai funcionar, porque o princípio de tudo é a oração. Há quanto tempo tu não tem intimidade? Eu estou falando oração, não é oração em comunhão, não. É tempo de oração você com Deus, meu querido. Há quanto tempo que você não cria um hábito de oração? A tua casa, você saber que a tua casa tem que ser, um altar do Senhor. E muitas das vezes você está colocando outros altares que está atrapalhando a herança espiritual do ministério que está sendo liberado para você. Eu disse que hoje ia ser de confronto, viu? Tem gente que nem está mais rindo. E outros que a saliva tá, eu tô vendo um gogó assim, ó. Eita Deus. Tem pregações que eu não quero liberar, irmão.
mas eu não tenho mais livre-arbítrio. Perdeu quando aceitei Jesus. Então, que é Ele que fala isso. Ah, se eu não quero falar, fale. As pregações que eu separo, às vezes eu desmancho tudo, porque Ele diz, não vai falar nada disso. Por quê? Porque se eu disse que eu entreguei a minha vida para Ele, é Ele que rege agora, querido. Então, a igreja precisa entender que uma herança espiritual se move neste lugar. E essa herança está disponível para você. E vocês antigos estão carregando isso muito mais. Agora, se vocês entenderem que os antigos fizeram isso de Paulo plantou. Veio de alguém essa capa, sim ou não? A igreja acatou e começou a regar. É o quê? Oração meu dia? Estamos lá. Opa, agora eu vou ter meu tempo com Deus. Sabe por quê? Ai, estou servindo a obra. Quando chega em casa, ai, que bom, nem preciso mais orar, porque eu já estava servindo lá na igreja. O servir na igreja não substitui o teu tempo com Deus. Ah, hoje eu vou pregar. O que eu pregar também aqui na igreja não substitui o teu tempo pessoal com Deus, irmão. Hoje eu louvei e foi tremendo, querido. Mas não vai substituir o tempo de vocês com Deus. Louvor, vai ter o tempinho com Deus. Porque a oração é o princípio de tudo. E de algo que já está no mundo espiritual, meu irmão, vai acelerar para conectar com o teu DNA. Então, quando você ora, Deus responde. Quando você ora, aquilo que já foi liberado nas regiões celestiais começa a ser derramado sobre a tua vida. Quando você ora, os céus permanecem abertos para você. Quando você ora, o Senhor começa a te responder aquelas perguntas e até aquelas campanhas que você já fez e espera por um profeta, irmão. Diga oração. Não tem atalho. É pagar o preço. As pessoas dizem, pastor, é fácil orar? No começo é um sacrifício, irmão. E tem gente que, não, pastor, que é isso? Falar assim, está pecando. Vou estar pecando se eu estiver dizendo que é fácil, que não é um sacrifício no começo. Porque é difícil. A pergunta é, quantas horas você passa com Deus por dia? Não, pastor, peraí, eu passo por dia, eu passo o trabalho todo, porque eu estou trabalhando, estou conversando com Deus, eu estou lavando a louça, estou conversando com Deus. Glória a Deus, irmão! Glória a Deus! Mas eu vou pegar esse rapaz aqui agora, vem aqui. Começa a vir puxar papo comigo, puxa. Vai conversando. Pois é, cara, legal, né? Sim, pois vamos indo. Sim, que falou o que mesmo? Ah, não lembro, né? Pois vamos andando. Ou seja, obrigado. Palmas para Jesus. O que é que eu estou falando aqui, igreja? Eu estou falando que tem pessoas, você mesmo muitas das vezes já falou com alguém e aquela pessoa estava fazendo alguma atividade e você se calou e ficou chateado. Aí a pessoa olhou e falou assim, não, o que foi mesmo? Se tu não parar, eu não falo mais. Não vai entender nada, eu quero que você me observe. É ou não é assim? Como é que a gente vai querer ter uma intimidade com Deus, a gente em movimento, fazendo um monte de coisas, irmão? Não tem como. Eu estou falando isso de intimidade, secreto com Deus. Amém ou não amém? Fecha a porta do teu quarto agora. E em secreto, o Pai te ouve. Ele te ouve como? Em secreto. E publicamente ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Te recompensar. E qual é a recompensa? A tua herança espiritual que você recebeu do teu pastor, da tua paternidade. Irmão, isso é transferível. O Senhor derramou para a igreja. E muitos não estão entendendo. Querem viver um nível alto, mas não querem ter santidade, irmão. Primeiro,
autoridade, para você executar autoridade, principalmente para a área de libertação, viu? Peguem essa. A área de libertação, irmão, não é dom espiritual. A área de libertação é santidade. Você pode ter o dom espiritual que for, dom de cura, sinais e maravilhas, dom de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, pode ter o que for. Mas se manifestar um demônio e você não tiver em santidade, aí é só a graça de Deus. O Senhor te chamou para níveis maiores. Ele te chamou para o quarto nível. Vocês novos aqui, ó, que bom que vocês estão aqui. Porque vocês já estão pegando já o caminho feito. Por que o Senhor, Ele vai ensinar os discípulos a colocar em execução a capa que Ele liberou durante o tempo? Ele chamou os 12, foi ou não foi? E eles dizem: ei, vão, eu estou lhes dando poder e autoridade. Eles ficaram assim, ó. Porque primeira vez que eles iam fazer algo distante do mestre. Porque até então eles estavam do lado. Quem curava? Jesus. Quem libertava? Jesus. Era ou não era? E eles estavam ali servindo, aprendendo durante 3 anos, irmão. O Senhor diz: ei, agora vão vocês. Vão lá. E eles foram meio desconfiados. Rapaz, será que isso vai dar certo? E não é que deu? Por quê? Jesus plantou e eles fizeram o quê? Regaram. E nesse caminho, quando eles voltaram dando pulo de alegria, meu irmão. Por quê? Porque eles falaram: Senhor, se o Senhor estivesse lá, o Senhor ia ver os demônios ali se rendendo ali no teu nome, se ajoelhando, a gente expulsando demônio, curando enfermidades, pessoas. Nossa, que poder é esse? E ele diz: foi só um test driver. Foi só um pouquinho para você experimentar o que a igreja vai carregar, irmão. O que vocês vão impartir na igreja primitiva. O Espírito Santo de Deus, que foi liberado em Atos 2, meu irmão, sobre toda a carne, veio o vento impetuoso. Hoje tem gente que foi batizado no Espírito Santo de Deus, foi ativado em línguas, só orou uma vez, nunca mais orou. Nunca mais. Mas o Senhor diz hoje: a herança espiritual ainda está de pé. Mas só que ela só desce, o fogo só vai descer do teu, te bota a mão no peito, que é o altar, se tiver lenha. A lenha é oração, intimidade com Deus, jejum, é estar ali lado a lado com o meu pai espiritual, com o meu pastor, rondando, liderança, o que eu preciso fazer, como é que eu faço, como é que eu vou. Isso são chaves, meu irmão. Princípios. Hoje tem pessoas que só querem carregar o que o pastor tem. Depois, quando conseguiu de alguma forma, você não vê mais nem a fumaça, não notou nem a placa. Cadê a pessoa que nunca mais veio? Não, porque ela recebeu uma cura. Naquele dia, pastor, que você orou? Sim, mas e aí? Cadê a pessoa para a gente adorar a Deus juntos? Pessoa sumiu. Você tem algo forte no teu espírito. Homem nenhum pode arrancar. A única pessoa que pode retardar isso é você mesmo. Você é a geração eleita. Não espere vir uma outra geração. Não espere você ficar frustrado de falar: mas Senhor,
A minha geração foi fraca, mas o Senhor disse: o meu espírito foi em você. Não olhe para o lado direito nem para o lado esquerdo, mas siga na reta, na meta. A capa, meu irmão, ainda existe. E o que o Senhor me mostrava era os anjos dessa igreja insistindo em ativar essa herança. E meu irmão, eu profetizo que vocês vão olhar depois eu vou vir nessa igreja e eu vou olhar e dizer assim: meu Deus, vocês estão vivendo muito mais, porque o Senhor disse que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aqui vai ter futuros pastores cheios da unção, futuros mestres, evangelistas, profetas, meu irmão, que vão fazer a diferença. Não é só com palavras persuasivas, não, mas é com manifestação de poder. São pessoas sendo resgatadas, são pessoas andando por cima das águas e dizendo: o meu Jesus, ele vive, ele não está morto, ele está em movimento, e eu sou a atalaia de Cristo. Levante sua mão e diga assim: eu declaro que a partir de hoje eu subo de nível de ovelha para soldado, de ovelha para soldado. Amado Deus, se essa mensagem está vindo de ti, grandes coisas ainda vão acontecer hoje. Ainda vão acontecer hoje. O Senhor vai avivar pessoas aqui. O Senhor vai ativar pessoas aqui. O Senhor vai trazer a excelência. Quem não viu vai ver ainda maior e melhor. O Senhor vai fazer transbordar o que um dia começou e foi até mesmo por inspiração divina através da tua vida. E tu vê pessoas fazendo aquilo que tu fazia antes lá atrás. O Senhor diz: ei, não tem como se esconder, porque eu te encontro no meio da multidão. O Senhor diz: sim, tu é profeta, mas tu tem talentos para servir não só na obra, mas para fazerem sacerdotes. Eu sou o sumo sacerdote, mas eu quero que gerem sacerdotes. Rabassore carabás. O Senhor está tirando esse fardo pesado, viu? O Senhor está dizendo hoje. Lembra naquela vez que você disse que não estava mais aguentando, mas você estava dizendo que queria desistir de tudo, chutar o balde? O Senhor está dizendo aqui, diz para ele que a capa ainda estará aí, meu irmão. A capa, ela está aí. E eu digo, tu veio para cá, não foi por conta de uma arte ou de um convite, foi porque você precisava dessa mensagem. Rosso rabadore carabassuideca. Rossuide rebadore shoia. O Senhor, ele ativa hoje o teu espírito. Rabarolossou. Rebadore carabas. Yerebassueias. Rosso rabadai. Queridos, para finalizar essa mensagem, porque estamos chegando aí. Eu ainda tenho mais quantos minutos? Desculpem. Escutem aqui. A grandiosidade de Deus é para os famintos.
e para os sedentos. O pão que sacia só vai saciar quem tem fome. Rei, a água que vai matar a sede só mata quem está com. Se você nessa noite gerar fome, gerar sede, para trazer de volta a herança espiritual que esse lugar carrega, você vai ser impactado com a glória de Deus. Você vai ser incendiado pelo dunamis do Espírito Santo. Você vai andar em níveis que você nunca imaginou nos seus melhores sonhos. Porque os céus estão abertos neste lugar. A nuvem de glórias se encontra nesse lugar. E o de repente de Deus já está acontecendo nessa geração. O louvor pode cantar uma música aqui do Leão. Enquanto o louvor vai cantar, queridos, se você quer ser avivado, se você quer se conectar com essa herança espiritual, eu convido você para vir aqui na frente. Venha na frente, toque nesse altar. Porque tudo que você começar a acreditar, o Espírito Santo